Caminho bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão, como sempre, com muitas informações para vocês. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam o nosso perfil oficial no Instagram. Beleza? Galera, vamos começar o vídeo já de cara falando do Clássico dos Milhões. Vamos já começar aí pelas prováveis escalações. O Tietê não deve jogar a partida de hoje e o Carille vai ser obrigado a fazer pelo menos uma modificação no meio de campo. As pontas, ele ganhou as opções de Lloyd Augusto, Nuno Moreira e também a contratação do Benjamin Garré. Tá na mão do Carille o que ele vai fazer nessa equipe do meio para frente. Vamos às prováveis escalações. O Vasco não tem ninguém pendurado. Qualquer jogador tomando cartão amarelo pode jogar o jogo de volta tranquilamente. Vamos aqui ao provável time do Vasco segundo o GE. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. Hugo Moura, até aí, eu acho que é gabarito. A dúvida agora é, quem vai ser o companheiro do Hugo? O Jair, para manter uma característica mais parecida com o Tietê, apesar de ele ter menos intensidade que o Tietê, mas ser um cara de condução de bola, com facilidade de achar passe, ou não? Já que não tem o Tietê, que ele consegue ser um híbrido, ter um pouco dos dois, vai tentar fechar mais a casinha com o Hugo Moura? O Hugo Mourão com o Cocão é a dúvida que tem no momento, mas o Jair larga na frente. Coutinho, titular, Paê no banco. E aí, agora a dúvida das pontas. O Verratti no comando do ataque, ele jogou o último jogo com o Zuccarello e Ryan e venceu o Botafogo. O Nuno e o Benjamin Garré chegaram no começo da semana. O Lloyd só treinou na sexta-feira. E agora fica a dúvida. Lembrando que o Zuccarello não é ponta, ele está jogando ali improvisado. Eu, particularmente, acho o Ryan mais jogador jogando de 9 do que de beirada. Aí é feeling também. O treinador treinou com os jogadores, viu eles atuando e ia ter um comparativo dos reforços com os jogadores do elenco. É ele que tem que olhar não, cara. Os caras realmente têm um nível acima e estão prontos. Vamos botar os caras aí para jogar. Confesso para vocês que qualquer coisa que eu falar para vocês sobre os pontas aqui é chute, tá? É chute. Tá bom? Então, segundo o GE, Ryan e Zuccarello. Mas eu acredito, até pela força que o Vasco fez para contratar, toda essa mobilização, a pressão que a diretoria sofreu, eu acredito que pelo menos um dos reforços aí deve começar jogando. E se for para chutar eu chutaria o Nuno, porque o Nuno tá jogando com frequência. O campeonato russo deu uma pausa por causa do inverno russo. Inclusive, eles estão fazendo uma mini intertemporada lá na Turquia. Inclusive, o Santana foi lá para poder fechar a negociação com o Garré. O Nuno não. O Nuno está jogando direto, tá bom? Então, tem aí essa questão. Então, diria até que o Nuno larga um pouquinho à frente. Foi eleito o melhor jogador do Campeonato Português do mês de janeiro. Então, vamos ver aí qual vai ser a escolha do Carille. Deixa aqui embaixo nos comentários qual opção você faria para começar a partida de hoje. Beleza? E olha, sobre o Clássico, tem uma notícia muito curiosa. Uma funcionária do Vasco gravou um vídeo, eu não sei se foi funcionário ou torcedora, com o Lloyd Augusto, perguntando aí se ele estava animado pro Clássico, se ele ia fazer gol. Ele entregou na mão de Deus aí, confere o vídeo aí, o Lloyd mandando um recado para a galera do Vasco sobre o Clássico de logo mais. Espero que sim. Deus vai abençoar. Já tá abençoando, tá mais do que abençoado. O homem aí, galera. Lembrando que o homem falou que eu gosto é da confusão. Quero ver. Beleza, galerinha? Agora, se liga. A Betfair lançou uma promoção absurda para a partida de hoje. Se o Vasco marcar um golzinho, não importa de quem seja o gol, e o Verratti chutar uma bola no gol, essas duas coisas têm que acontecer combinadas. Um gol do Vasco, independente de quem faça, e o Verratti ter uma finalização do jogo. A Betfair está pagando 4.0. O limite máximo aí para eles pagar essa aposta é de R$50. Essa aposta tá prontinha aqui na descrição. É só tu clicar lá e fazer a tua fezinha. Aproveita, abra a sua conta na Betfair. Você vai estar ajudando o Vasco e fortalecendo também o meu trabalho. Pô, Dieguinho, não vou apostar hoje não, mas abre tua conta lá. Deixa ela prontinha para quando você quiser apostar, ela já tá pronta. E vai nessa boa aí, tá muito boa essa odd, cai 4.0. A galera que for no máximo em cinquentinha, pô, se tu acertar, volta 200 pila. Olha que maravilha. Lembrando que você é maior de 18 anos e ser responsável, beleza?
Betfair, parceira do canal Futebolaço, abra sua conta e aqui na descrição eu vou deixar já prontinha essa promoção aí de Flamengo e Vasco. Dito isso, minha galera, vamos agora aqui para outros temas. O Vasco vai começar, ou melhor, já começou a ampliação do CT Moacir Barbosa e vai começar pela área molhada. Os jogadores vão ganhar uma baita de uma piscina, tá passando para vocês aí algumas imagens, vai ser uma piscina salinizada com hidromassagem, aquecimento na água também, para os jogadores poderem fazer mais parte do treinamento. Lembra que viralizou um vídeo muito escroto, ou uma foto, do Léo Jardim e também do Pablo Verrete sentado dentro de uma caixa d'água com gelo e o Verrete com o chinelo colado esparadrapo 99? Graças a Deus isso não vai mais acontecer, porque o Vasco iniciou a obra no CT e vai aí fazer a área molhada. O Vasco está reservando aí de 25 a 35 milhões para concluir o seu centro de treinamento. O Vasco está aguardando só algumas questões burocráticas e algumas licenças da prefeitura para poder pegar aquela parte do CT que não está construída. Tem um mangue ali, o Vasco vai ampliar o terreno. Vai ter um mini estádio, vai construir mais campos, vai expandir o nosso CT. Então, parabéns à gestão do Pedrinho, um golaço feito pela gestão. Vamos à nota do Vasco aqui, explicando as melhorias no CT. Vamos aqui à nota publicada pelo Vasco da Gama. O Vasco iniciou uma etapa das melhorias que estão previstas para o CT Moacir Barbosa neste ano. O primeiro passo é a colocação de uma piscina em parceria com a marca IG, que terá salinização, aquecimento e pontos de hidromassagem. O departamento médico do Vasco participou de uma reunião que tratou de definições técnicas, como por exemplo, colocação de revestimento com piso liso e outra parte áspera, visando uma melhor utilização no dia a dia dos atletas vascaínos. O clube fará atualizações conforme houver andamento nas obras. Então, parabéns à gestão do Pedrinho, um golaço. A 777 esteve aqui 2 anos, ela era obrigada a fazer a ampliação do CT e não fez, tá bom? Então tá feito o registro para vocês aí. E agora, galera, vamos pular para outra ponta, vamos falar da recuperação judicial. Tá bom? Tem detalhes aqui importantes para trazer para vocês. Antes, presta atenção. A Golcase acabou de lançar a linha dela Voyage. Olha que mochila incrível. De verdade, eu adoraria que vocês pudessem tocar nessa mochila. O material dela é fora de série. Ó a logo da Golcase aqui, ó, monocromática. Você tem na cor preta e na cor off-white. São 2 modelos de estampa. Ambas mantêm esse CR Vasco da Gama. Uma é com a Cruz de Malta e a outra é com o escudo do Vasco. Dá uma olhadinha aí no site. Você pode usar o QR Code que está passando na sua tela ou vir no link aqui na descrição. Use o meu cupom GOVASCO que você ainda vai ganhar um desconto. Cara, a mochila é sensacional. É aquela mochila para você passar o dia inteiro. Ela tem divisória aqui para notebook. Ela tem essa presilha aqui, ó, muito boa, que deixa até a tua mochila mais segura, ajuda a evitar que algum malandro tente abrir aí tua mochila. Cara, é incrível a mochila, além de linda demais, o material é piada. Lançamento, dá uma olhada também nas malas de viagem deles, também a mala roda trip. Outro detalhe também, ó, a Golcase está com 2 promoções agora a respeito das nossas garrafas. Nossa garrafa modelo Urban, use o meu cupom, ele está saindo a partir de R$ 94,00, sendo que tem um detalhe, ele está vindo com a base de silicone, que ajuda a proteger a sua garrafa. Pô, ela caiu no chão de quina, em vez de amassar ou arrancar a tinta, ela protege, tá? Tem outras cores também, beleza? Então, dá uma olhadinha lá. A partir de R$ 94,00, usando o nosso cupom, vindo junto de brinde aí, a base de silicone. A mesma coisa está acontecendo com a nossa garrafa top de linha, a modelo Fresh, tá? 950 ml, tá? A partir de R$ 161,50 usando o meu cupom, beleza? Você pode personalizar com o seu nome e também ela tá vindo, ó, com a base de silicone. Você pode, ó, personalizar aí a sua garrafa, dá uma olhadinha lá que tem várias estampas, beleza? E o nosso copo térmico também, você usando o meu cupom GOVASCO, tá saindo aí a partir de R$ 94,00. Então aproveita, vai lá no site da Golcase, use o nosso cupom para garantir as nossas promoções. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Lembrando que são produtos oficiais e licenciados. Você comprando, o Vasco ainda ganha royalties. Dito isso, galera, vamos aqui ouvir
um debate, uma explanação do jornalista Rodrigo Capello. Ele é especialista em finanças e principalmente finanças de clube. Ele vai falar da importância do Vasco ter aderido aí à recuperação judicial. Com vocês, um trecho do programa Redação Sport TV, com participação do Rodrigo Capello explicando essa aderência do Vasco à recuperação judicial. Confere. O Vasco era um clube cuja recuperação judicial era aguardada, porque o Vasco já tinha contratado ali uma assessoria, tem a assessoria da Álvares e Marçal para fazer esse processo, então a gente estava esperando esse movimento e ele aconteceu na noite de ontem. O Vasco anunciou que entra com pedido de recuperação judicial tanto na Associação Civil, Clube de Regatas Vasco da Gama, quanto na SAF. Então são duas recuperações que vão ser feitas em paralelo. A mais importante é a da SAF, porque é lá que estão a maior parte das dívidas do Vasco, né? Quando o Vasco fez o movimento da SAF, da venda do futebol, diferente de todas as outras vendas de futebol que já aconteceram, o Vasco passou essas dívidas quase na totalidade para a SAF. Então, onde está a maior parte das dívidas está no clube empresa, na SAF. E agora começa uma jornada que é uma jornada difícil, delicada, crítica, mas que pode solucionar a dívida do Vasco, porque esse é um processo cujo objetivo é baixar muito a dívida, né? Geralmente o que se busca ali é um desconto de 80%, 85%, isso vai variar muito, eu estou dando aqui só uma base para a gente ter uma ideia de como funciona um processo como esse, e o restante dessa dívida que ficar a pagar, ter ali um prazo bastante alongado, papo de 10 anos, algo do tipo. Então, o Vasco com esse processo de recuperação judicial mira esse cenário. Enquanto isso não acontece, né? As próximas etapas são, agora acontece o pedido, a Justiça tem que homologar. Assim que homologa isso, né? Então começa ali o prazo para renegociação com os credores, o Vasco já tem um benefício também de não ter a execução de todas as suas dívidas que estão penduradas. Então o Vasco também vai ter um respiro no curtíssimo prazo, né? Então, enfim, tem muita coisa técnica envolvida, Barreto. O que vocês querem saber em relação a isso? Tenho minhas dúvidas aqui, Serginho já está na fila também. Primeiro, em que isso mexe na questão da SAF? O Vasco ainda está em busca de parceiros para substituir a 777, né? A recuperação judicial interfere nesse processo? Ela interfere porque se esse processo funcionar, né, e em todos os outros clubes que ela foi feita funcionou, né, Cruzeiro, Curitiba, ela baixa muito a dívida, ela alonga o perfil, ela facilita essa busca por investidores. Porque imagina, do ponto de vista de quem está comprando, você vai comprar um clube que hoje, de acordo com o Vasco, tem 1,4 bilhão em dívida, é muita dívida para você lidar quando você assume. Se essa dívida for muito reduzida, é mais fácil de comprar. Se essa dívida estiver alongada ao longo do tempo, já negociada, já com as condições de pagamento estabelecidas, é muito mais fácil para você sentar à mesa com o investidor para conseguir negociar essa SAF, que é o que o Vasco está fazendo desde que retomou, ainda em caráter provisório, mas já há quase um ano, o controle da SAF. Então, a negociação com esses credores via recuperação judicial, ela anda em paralelo com essa negociação comercial que está acontecendo da SAF para revender para um novo investidor, que não a 777 Partners. Então, tem toda a relação, um assunto com o outro, Barreto. Serginho? Quase que pegando carona, Capello, no que o Barreto estava perguntando, eu te pergunto o seguinte, né? Quando a gente fala em recuperação judicial para empresas em geral, a gente sabe que tem prejuízo ali, prejuízo de imagem da marca, e você tem todo o benefício da renegociação das dívidas. Você falou até de um deságio ali de 80%, quer dizer, é muito vantajoso, né? Quando você tem uma dívida enorme. Mas eu te pergunto especificamente no futebol, qual é a parte ruim de uma recuperação judicial? A parte ruim é para quem está negociando com os clubes, Serginho, porque do ponto de vista de um ex-jogador, ex-técnico, ex-funcionário, fornecedor, advogado, todo mundo que tem alguma coisa para receber desse clube está numa posição muito desvantajosa, assim, para não dizer desgraçada. Porque, imagina, você vai negociar com um clube de futebol. Como é que funciona essa negociação, né? O clube vai apresentar uma proposta de pagamento. Então, digamos que seja assim, grosseiramente, ela é mais complicada do que isso, mas grosseiramente, 80% de desconto e os outros 20% vai se pagar ao longo dos próximos 10 anos. Os credores, eles vão aceitar ou rejeitar. Se os credores rejeitarem, quem está propondo, ou seja, a SAF e o clube, entram em processo de falência. Então, a negativa ela é muito dramática. Só que quem é que vai dizer não e vai causar a falência de um clube de futebol, como o Vasco, um clube popular, né, que vai envolver também uma reação de torcida organizada, de uma série de outros players, né? Enfim, é um processo muito complicado, né? Quem está negociando contra um clube de futebol está numa posição muito difícil. Então, não é por acaso que todas as negociações em recuperação judicial terminaram com um acordo, né? No Cruzeiro, no Curitiba, fora do Brasil, a Espanha passou por um monte de processos de recuperação judicial e eu não tenho notícia de um clube que entrou numa falência. Em todos esses casos, a recuperação foi aceita. E os credores saíram com um valor muito mais baixo do que eles tinham para receber. Então, a parte que sai prejudicada é quem está negociando contra o clube. Outra dúvida. Agora a minha pergunta é sobre o que pode dar errado. Você está falando aí que normalmente dá certo. Mas um clube que entra em recuperação judicial assume também compromissos, responsabilidades. Se elas não forem cumpridas, qual é o pior cenário possível? Você está assumindo um compromisso com a mediação da justiça, Barreto. Você tem que cumprir aquele compromisso, senão você vai violar o acordo e ele vai ser desfeito. E aí você entra num cenário bastante grave que pode acarretar a falência. E por falência, entenda, fechar as portas e vender todos os ativos, encerrar as atividades, né? É assim, a recuperação judicial ela é o último item, a última etapa antes de fechar as portas. Essa é a gravidade da coisa.
né? Por mais que tenha se banalizado, entre aspas, um pouco, se banalizou porque está todo mundo numa situação muito complicada no futebol brasileiro. Mas assim, a última tentativa antes de realmente fechar as portas. Isso, assim, conceitualmente, isso acontece com empresas fora do futebol também. Quando a empresa já não consegue mais lidar com as suas dívidas, não consegue pagar os seus credores, não consegue manter as suas atividades porque está sendo sufocada por cobranças, por execuções, etc., ela entra com um pedido na justiça para dizer, olha, ou eu negocio coletivamente com os meus credores, ou eu vou fechar as portas. E para a economia, para o país, é importante que a empresa se mantenha aberta porque ela tem uma função social, uma função econômica, enfim. É por isso que essa ferramenta existe, a recuperação judicial. E no caso do Vasco, até esse é um outro detalhe, a recuperação judicial está substituindo uma outra negociação que foi feita via regime centralizado de execuções. Lembra do RCE, que é um instrumento que veio com a lei da SAF, o Vasco aderiu, o Vasco tinha que repassar 20% das suas receitas mensalmente para pagar essa dívida, mas esse instrumento que veio com a lei da SAF claramente não funcionou, porque com os juros do Brasil a dívida continuou aumentando e o caixa do Vasco foi sendo sangrado, então a recuperação judicial acabou realmente sendo agora a última ferramenta à disposição para que o clube conseguisse dar jeito nessa dívida. Thales também tem uma pergunta. Não só antes do comentário, o Pedrinho fala, né, ou o presidente Pedro Paulo, como fala o nosso Gilmar Ferreira, quando o assunto são esses mais sérios, que ele fala do Vasco enxugando o gelo em relação à dívida, por isso esse caminho. Não, eu queria perguntar pro Capello, fazer a pergunta do torcedor imediatista, né, que quer saber, do que o torcedor quer saber. Esse pedido de recuperação judicial sendo aceito, e pensando para além da questão da venda da SAF, pensando para esse ano, para o momento imediato, antes mesmo de uma eventual venda da SAF, aumenta o poderio financeiro, aumenta a capacidade de investimento do Vasco imediatamente para, por exemplo, reforços na segunda janela do ano que vai ser no meio da temporada agora? Aumentar o poderio financeiro é uma frase um pouco otimista demais, Thales, mas reduz um pouco a sangria, né? Porque se você tem um clube que tem que dedicar 20% das suas receitas para pagar o RCE, isso já não precisa mais ser feito. E tem um clube que tem execuções que estão chegando de credores, que está o tempo inteiro tendo que lidar com essas cobranças, e a partir do momento que o pedido é homologado pela justiça, tudo isso é suspenso, ele vai ter que lidar só com a sua receita e despesa sem ter que se preocupar com as dívidas provisoriamente, até que a negociação da recuperação judicial termine, o Vasco respira. Então, o Vasco, em 2025, né, tem um prazo teórico de 6 meses para que essa negociação aconteça, mas a gente sabe por outros processos que mesmo que passe de 6 meses, essa suspensão das execuções continua além disso. Isso acontece mesmo fora do futebol. Então, o Vasco, em 2025, tende a respirar com esse processo de recuperação judicial graças a essa suspensão das execuções. Então, isso vai liberar que o clube consiga pagar os seus salários, pagar os seus direitos de imagem, fazer algum investimento na contratação de jogadores, manter uma certa competitividade na parte financeira, né, tirando toda a parte esportiva, que tem que acertar também, a parte financeira vai respirar com esse processo de recuperação judicial, sim. Barreto, deixa eu só fazer uma retificação. Na hora que eu fui fazer a pergunta, e eu falei da recuperação ser extremamente vantajosa, por favor, eu estou me referindo só ao Vasco. Porque todo mundo que tem a receber é extremamente desvantajoso, né? Então, até respeitando quem tem dinheiro a receber, funcionários, jogadores, credores variados ali, né? Então, eu me referia só ao Vasco e eu formulei mal a pergunta, então, só para deixar claro. O Capello deixou isso bem claro na resposta. Eu quero agora pegar uma carona no aumento do poderio financeiro, porque certamente é uma pergunta que está sendo feita nesse momento nas redes sociais, porque tem, nos debates em redes sociais, é muito comum tentar pegar na contradição, que é um exercício interessante, né? E um exercício que muitas vezes os jornalistas têm que fazer também, sempre estando dispostos a entender que a resposta pode ser diferente da esperada. Então eu queria saber de você, Capello, existe uma contradição no fato de o Vasco estar gastando agora 55 milhões de reais em reforços e pedir recuperação judicial? Ou é possível que essas duas coisas coexistam? Eu perdi meu áudio justo quando você fez a pergunta, Barreto, então eu não ouvi a contradição. Você pode repetir para mim? Vou até aproveitar que agora ela vai ser ilustrada. A gente está aí com os reforços que o Vasco está trazendo, totalizando 55 milhões de reais. A minha pergunta é, existe uma contradição no fato de o clube estar gastando esse dinheiro agora, ao mesmo tempo em que pede recuperação judicial, ou essas coisas podem coexistir? É o tipo de coisa que a gente pode olhar de diferentes sapatos, né? Se a gente vestir o sapato do torcedor, o torcedor está preocupado com os credores do Vasco? Não, o torcedor quer saber de futebol dentro de campo e para ele tanto faz. Mas se você estivesse no sapato de um funcionário, de um técnico, de um jogador que passou pelo Vasco, que recebeu uma proposta, recebeu uma promessa de salário, não recebeu, entrou na justiça, ganhou na justiça, tinha aquele valor a receber. Você vai ter que entrar num processo de negociação que é duríssimo, que você provavelmente vai ter que aceitar uma redução da sua dívida, um desconto muito grande, né? Estou aqui falando em ordem de 80%, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, vai depender do tipo de credor, mas é uma negociação bastante difícil. Ao mesmo tempo que você, essa pessoa, está esperando esse processo, você está vendo o Vasco contratando um monte de jogadores. Nesse sapato, é uma contradição, sim. Depende muito do ponto de vista, né? Então, assim, aqui como jornalista, eu não sei, o que a gente pode dizer é isso, assim, se você olhar pelo olho do torcedor, não tá nem aí, né? Tem torcedor até que culpa, que recrimina vários desses credores, que falam, não, ele não jogou nada naquela época, ele não tem que receber mesmo, mas não é bem assim que funciona. E detalhe importante, galera, que surgiu com a entrevista que a TNT Esportes fez com o presidente Pedrinho. O Pedrinho disse que os bens dele estão garantidos aí. O administrador da RJ, e os meus bens, eles podem ser bloqueados pela justiça se tiver fraude, gestão temerária e corrupção. Então, eu acho que isso é a maior prova do compromisso que eu tenho com a instituição. Porque não vai ter corrupção, não vai ter fraude
e não vai ter gestão temerária. Mas, além de tudo, é uma confiança muito grande na sua equipe, né? Eu confio Porque, muito, no fim, óbvio, não é só sobre você, né? não é só sobre mim, é sobre uma equipe. Mas é óbvio É arriscadíssimo. que quando os bens estão ali, mas eu acho que isso, obviamente, quem fosse o administrador e respeitasse a instituição e fosse uma pessoa séria, deveria fazer. Então, assim, eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer e por acreditar muito no que eu estou fazendo com o clube. Se acontecer fraude, corrupção e má gestão, os bens dele aí, por ele ser o responsável da recuperação judicial do Vasco, estão aí dados como garantia. Então o Pedrinho está se colocando aí em risco e botando o patrimônio que ele levou uma vida inteira para construir, para poder ajudar aí na recuperação do Vasco. Parabéns ao Pedrinho, acho que foi um ato de muita bravura. Obrigatoriamente teria que ser feito isso, mas ele poderia não fazer recuperação judicial. Eu vou botar meu patrimônio em risco, lembrando que ele tem que confiar muito na gestão dele, porque não ele precisa ser corrupto, não ele pode fazer necessariamente uma má gestão, mas alguém do grupo dele, da gestão, pode fazer. Então ele está confiando muito nele e confiando na equipe de trabalho dele. Então, desejar aqui boa sorte ao Pedrinho, que o Vasco seja muito bem sucedido na sua recuperação judicial e que a Caravela possa rumar mares mais tranquilo, beleza? Então é isso, galera. Deixem os seus palpites aqui embaixo pro clássico de logo mais. Logo mais eu chego aí com o nosso pós-jogo, espero eu, com uma vitória do Vasco, ou até um empate também, levando o confronto aí para a última rodada. O importante é a gente chegar inteiro e vivo para o jogo de semana que vem. E inteiro vivo que eu digo, né? Perdendo de pouco, não, é até ganhando mesmo. A gente tem condição de ganhar o jogo, mas o clássico tem que estar em aberto. Se a gente puder atropelar os caras e matar no primeiro jogo, maravilha. Algo que eu acho que não vai acontecer. Mas vamos pensar positivo. Já vimos times muito piores do Vasco aí, o 4x4 de 2019. Aquele time que foi o pior time da história do Vasco. O time que conseguiu a façanha de cair e não subir. O time de 2021 metia 3x0 no Flamengo. E aí toma ali um gol no último lance ali, o jogo acaba 3x1, né? O Morato fazendo dancinha e tal. Aquele time não conseguiu subir da Série B e meteu 3x1 no Super Flamengo. O Flamengo 2019, 20 já tinha ganho pra caramba, era o mesmo elenco. Em 21 tomaram essa cipuada da gente aí. Então é futebol, que os caras lá entrem de salto alto e que o nosso time entre aí com a faca nos dentes. Inclusive, a semana inteira a mídia aí sentou-lhe a porrada nos caras, tiraram eles pra merda. Tiveram jornalistas aí debochando da situação do Vasco e eles se colocaram nessa condição pelo primeiro tempo de merda que eles fizeram no último clássico. Enquanto a vida há esperança e todo dia nós ganhamos uma nova oportunidade. Cabe a vocês pegarem a oportunidade que vocês estão recebendo da vida hoje e fazer diferente, tá bom? Então é isso, assim encerra a nossa primeira edição e logo mais eu chego com o nosso pós-jogo, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento, de volta mais, tamo junto, valeu, fui!